E sabe que nesses mais de 15 anos como igreja, eu posso te falar que eu vi muitas pessoas simplesmente entrando por esse caminho de religião, por esse caminho de fazer as coisas por obrigação e se perderem. E hoje a minha alerta aqui para você é essa: é para que nós continuemos a ser como as crianças. Amém, irmãos? A criança, ela não tem horário para deixar de brincar. Tudo é brincadeira, é impressionante. Não importa se ela está num ambiente cheio de brinquedos ou não, ela decide brincar. Hoje à tarde estava preparando a palavra e meditando, e olhei para os meus filhos, eles inventaram uma brincadeira. Tinha um colchão, pegou o colchão do quarto da avó. Quando a avó vai lá para casa, ela dorme nesse quarto. Arrancaram o colchão, colocaram na escada e começaram a fazer um escorregador lá de cima. Olha para você ver. Quem disse que colchão é brinquedo? Sabe, mas eles inventaram. E o trem foi tão divertido que eu fui lá brincar com eles um pouquinho. Eles são prova. Subi no colchão e a gente estava escorregando. Mas por que eu estou te falando a respeito disso? Porque às vezes nós temos irmãos no nosso meio que enjoaram, deixaram a religião entrar no seu coração e agora eles são críticos de prontidão. Está sempre prontos a reclamar de tudo, a reclamar da palavra, a reclamar do mover, a reclamar da agenda. A agenda é muito grande, nós estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. Eu não tenho vida. Tem não. A sua vida é do Senhor Jesus, amém, irmãos? Você já deveria ter entregado há muito tempo. É assim. É para ser assim mesmo, todos os dias, de domingo a domingo, para Ele. Porque Ele é digno de todos os nossos dias, amém? Não importa se você é um jovenzinho aqui de 12 anos, ou se você já é mais maduro, já passou dos 50. Deixa eu te falar, você nasceu para ser uma eterna criança do reino. Você nasceu para ser apaixonado. Vou te falar de paixão daqui a pouco. Mas antes, deixa eu ler um versículo com você. A Bíblia diz em Mateus 11:12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. A Bíblia diz no versículo 13 ainda. Tem uma versão, que é a mensagem. Dá para projetar o PowerPoint? Não sei se eles te passaram aí, Vinícius. Mas a Bíblia diz, há muito tempo que se tenta uma entrada forçada no reino de Deus. Olha isso aqui. Mas se lerem com atenção os profetas e a lei de Deus, vocês perceberão que tudo culmina em João, unindo-se a ele na preparação do caminho para o Messias do reino. E hoje eu quero explanar a minha palavra aqui, principalmente a respeito de João Batista e de Jesus. De um lado, uma personalidade totalmente diferente do habitual. João Batista era um cara que se vestia de pele de animais, comia gafanhotos. Para você ir no culto da igreja de João Batista, você tinha que ir no deserto, enfrentar o sol escaldante, às vezes voltar à noite em um frio congelante. Esse era João Batista, diferente de tudo. Duro, o último da lei. Mas sabe que ainda assim reclamaram. Falaram mal de João Batista. E aí, por outro lado, nós temos Jesus. Totalmente diferente. A personalidade de Jesus era daquele que estava sempre aberto a receber quaisquer que sejam pessoas. Seja para exortar ou para se divertir, seja para comer, para beber, para falar da palavra de Deus, Jesus estava aberto. Mas sabe o que disseram? Eis aí um beberrão, um glutão, que anda com qualquer um. Olha o que a Bíblia diz. Eu ainda vou insistir nessa versão, a mensagem. Nós estamos lendo, esse é o alvo da nossa igreja, e é uma versão que tem nos edificado muito, irmãos. Eu te aconselho a ler. A Bíblia diz no versículo 16 desse mesmo capítulo 11, está lá no meu PowerPoint. Isso, esse aí mesmo. Com que posso comparar esta geração? As pessoas se comportam como crianças mimadas, reclamando dos pais. Querem pular corda, mas vocês estão sempre cansados. Queremos conversar, mas vocês estão sempre ocupados. João veio jejuando e foi chamado de louco. Eu cheguei festejando
e me chamaram de beberrão, amigo da ralé. É isso que está escrito aqui mesmo. As pesquisas de opinião parecem não valer muita coisa, não é? Só com a experiência é que se comprova a verdade. Olha isso, irmãos. A Bíblia está falando que essa geração ela é comparada a essas crianças mimadas. Que chegou a hora de brincar e elas não querem brincar. Chegou a hora de chorar e não quer chorar. É para ir para um velório, é dia de chorar, mas não choram. É tempo de brincar, não brincam. São crianças mimadas, que nem... Esse é um ser, uma criatura que não existe. Mas é assim que o Senhor compara. Porque convenhamos, a verdadeira criança, ela brinca mesmo quando não tem brinquedo. É ou não é? Mas sabe que o crente religioso, ele é aquele que agora ele não faz nada. Se tornou paralisado por causa da religião. Sabe, irmãos, você precisa viver todos os seus dias com o Senhor como uma criança. Uma criança, ela não tem preceitos, ela não está pensando no que vão pensar a seu respeito. Ela não vive intimidada, simplesmente ela vive de maneira profunda e intensa. Qual que é a brincadeira de hoje? Vamos brincar. Amém, irmãos? Vamos brincar. Mas alguns, eles simplesmente saem. Não, para que tanto encontro? Para que voltar essas Olimpíadas? Vai dar problema. Irmão vai apelar com outro irmão. É assim mesmo. E é assim que nós vamos crescendo de glória em glória até chegar lá. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, nós não vamos apelar não. Amém? Mas se Deus nos colocou para brincar, vamos brincar. O que não pode, irmãos, é você se perder no decorrer da caminhada. Se tornar um crente religioso, que não faz mais nada. Não quer fazer célula, não quer ir para o encontro, não quer trabalhar, não quer ir para a conferência. E aí você vai se afastando. E o pior de tudo, é que a religião, ela sempre coloca na sua cabeça que você está certo. E começa uma série de perseguições aos demais. Sabe, irmãos, vamos deixar de lamber ferida. Vamos ser felizes com aquilo que Deus tem colocado no nosso caminho. Eu te falo, nós fazemos parte de uma igreja intensa. Essa semana agora nós estávamos na chácara de jejum, os pastores, todos os dias, orando por vocês. Sabia disso? Todo dia, o dia inteiro, irmãos, nós orando. Pelos alvos da igreja, pelos alvos dos irmãos, pela liderança. Mas sabe que ainda nessa semana, a pastora Luiz teve que nos deixar na terça, lá do jejum. Sabe para quê? Para ir para a África. Reunir com os pastores da África. Está lá. Hoje, chegou aí uma carreata de encontro de crianças. Já saiu mais encontro de crianças. Mais de 2.000 crianças estão tendo um encontro com Deus nesse feriado. Você tem noção do que é isso, irmãos? Isso é mover de Deus, amém? Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Mas sabe, não para por aí. Nós tivemos uma conferência com mais de 5.000 jovens, irmãos, um mover, uma unção. Sabe, se você não estava lá, você perdeu. E é assim que nós vivemos. Nós vivemos para a glória de Deus. Deixa eu te falar algo. Você sabia que a única oportunidade de servir a Deus com tempestades, com tribulações, é nessa vida? Está perto, irmãos, Ele está vindo. Jesus está vindo para nos buscar. A Nova Jerusalém está aí. Mas deixa eu te falar algo. Na Nova Jerusalém não haverá choro, não haverá sofrimento, não haverá doença, não haverá enfermidade. Eu sei que às vezes você passa por lutas, mas entenda algo. Isso é um privilégio para nós sofrer pela causa de Cristo. Servir ao Senhor, irmãos, mesmo no meio das tribulações. Eu sei que às vezes você vai se ferir, vai estar machucado, mas o bom soldado, ele não tem o luxo de parar de guerrear. Amém, irmãos? Se der para correr, a gente vai. Se não der, nós vamos andando. Se não der, nós vamos rastejando. Mas nós não paramos! Fomos chamados para brincar essa santa brincadeira de Deus.
É tempo de encontro, vamos fazer encontro. É tempo de conferência, vamos fazer conferência. Mas não seja essa criança mimada, religiosa, que o Senhor Jesus está exortando. Esses são os fariseus. Eles se perderam. Não querem brincar na melhor fase da vida, a infância. São pessoas apáticas que não conseguem se divertir com nada. Infelizes. E a pior parte, infrutíferos. Eu te falo isso como testemunho da minha vida. Se alguém me perguntar por que todos os anos nós crescemos, eu te afirmo, porque nós somos felizes. Oh Deus, você não tem ideia o tanto que eu sou feliz. O tanto que eu sou feliz. No meio desse mover, às vezes se cansa demais. Hoje eu estou cansado. Tive que tomar energético. Dormi 4 horas da manhã fazendo tabela das Olimpíadas. Oh Jesus! Acordei cedo para ir para o culto. Estou cansado. Mas aqui dentro parece que tem o espírito de um leão rugindo. Amém, irmãos? Você foi chamado para ser feliz. Não deixe, irmãos, que a murmuração entre no seu coração. Sabe que as reclamações. Jesus retrata aqui essas pessoas como crianças que não se comportam mais como crianças. Perderam o mover. E às vezes ainda são jovens no nosso meio. Já viu jovem velho? Oh Deus, que misericórdia. Um velho de espírito, ele não quer nada, nada tá bom, tá sempre reclamando. Reclama da palavra, reclama do barulho, reclama das luzes. Agora o pastor Radamés inventou luz agora. Ah, nem viu? Não está feliz com nada. E nós estamos aqui do lado de cá, felizes, inventando moda mesmo, para atrair jovens, para fazer tudo o que for preciso, para que cada um conheça a unção que está sendo ministrada nesse prédio. Amém, irmãos? Mas seja feliz, faça parte desse time. É sério esse negócio do estacionamento. Já olhei já, nós vamos pôr uma redinha que é tipo um futevôlei. Vamos pôr vôlei, golzinho, nós vamos jogar bola aqui. Mas você quer apostar comigo que vai aparecer os detratores? Os velhos, as crianças envelhecidas? Agora vai jogar bola na igreja. O ovo do diabo, né? Como alguns chamam. Mas sabe o que é isso? Sabe o que está no coração do pastor, no nosso coração? Só de atrair mais gente. Porque quando estão aqui, estão sendo libertos. Enquanto estão com o povo de Deus, eles vão deixando esse mundo aí fora. E uma hora ou outra o Espírito Santo vai alcançar eles. Acredite, irmãos. Mas não seja esse velho. Deus nos chamou, irmãos, para vivermos uma vida intensa. Uma vida de radicalidade. Sabe, e não se comporte como quem já sabe de tudo. Mas uma criança, ela sempre está disposta a aprender. A primeira condição para se receber é reconhecer que não tem. Eu não tenho, eu preciso de comida, eu preciso de ajuda, eu preciso. É tão fácil lidar com criança. É tão fácil. Porque as crianças, elas não guardam mágoa. Mas sabe que alguns que já estão tão envelhecidos que basta o pastor não cumprimentar que já é o suficiente para uma grande tempestade. Não seja assim, irmãos. Às vezes o pastor não te viu, acredite. E se ele brigou com você, tenha um coração também para aceitar a exortação. Eu amo criança por causa disso. Hoje mesmo, estava terminando essas benditas dessas tabelas, hoje à tarde de novo. Meu filho fez algo de errado e eu briguei com ele, exortei ele, fui firme com ele. Mas sabe que ele deu a volta na mesa, voltou, pegou a folha, deixa eu te ajudar, pai. Aí eu fiquei sem entender, uai, mas não era para ele estar bravo, porque eu briguei com ele, mas estava lá ajudando. Sabe que, às vezes, aproveitar que o pastor Radamés saiu, eu vou falar dele. Conta não. Às vezes ele me dá algumas duras, que eu te confesso. Não é qualquer um que dá conta não, irmãos. E ele fica nervoso comigo, mas muito nervoso. E ele briga, você fez isso de errado. E eu, perdão, pastor, perdão. Mas sabe o que me conforta? É que eu tenho certeza que todas as terças-feiras eu vou encontrar ele de joelhos aqui no auditório das águas, sendo cheio da presença de Deus. E quando ele levanta,
ele já levanta com um abraço, vem para o meu lado, e eu me coloco como filho, até deito no ombro dele. Porque é assim que nós somos, irmãos. Às vezes você vai ter decepções, vai, mas seja como uma criança. Esqueça as suas amarguras, as suas feridas. Se te feriu, não importa o que aconteceu, sabe, você tem um pai que te ama. Não saia daqui, irmãos, mas permaneça. O resultado de uma vida legalista, uma vida de uma criança mimada, é que ela não vai produzir frutos, vai ser uma vida pesada, sobrecarregada, alguém que vai estar sempre murmurando, reclamando, e não vai produzir nada. Você foi chamado para frutificar, amém, irmãos? Mas o segredo de um ministério abençoado, o segredo de uma vida de sucesso, é a alegria. Fala para o irmão que está do seu lado, você foi chamado para ser feliz. Aleluia. Mateus no capítulo 11, versículo 28, aí mesmo no PowerPoint, diz assim, versão mensagem. Vocês estão cansados? Olha só. Enfastiados de religião? Venham a mim. Aqui é a solução. Andem comigo e irão recuperar a vida. Você está cansado, está enfastiado, sabe, está reclamando, você está precisando de Jesus. Vinde a mim, é isso que ele diz. E a Bíblia ainda continua, vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. É isso. Cansaço, irmãos, é resultado de cobrança. Mas sabe que um ministério frutífero é resultado de descanso. Existe um preço a ser pago, pastor? Existe. Não te nego. Tem um preço a ser pago. Alguém tem que pagar um preço. Para que haja um mover, para que haja um culto cheio de unção, tem que ter pago um preço. Mas sabe de algo? Para o apaixonado, todo o preço é anulado. É ou não é? Quando você está apaixonado, não existe mais o preço. Não existe valor de gasolina, não existe distância, não existe, irmãos, falta de nada. Para quem é apaixonado, ele paga esse preço brincando. As crianças do reino são essas crianças apaixonadas. Me lembro de um dia, eu estava fazendo um retiro e de vez em quando vem essas coisas loucas na minha cabeça. E eu decidi fazer um arrebatamento de mentira. Fui mostrar para os irmãos como que seria o arrebatamento. Eu escolhi uns 20 líderes lá e falei para eles, você vai pôr a roupa lá na sua cama, como se você fosse arrebatado, você vai esconder. Levei eles lá para um outro quarto, escondi os meninos. E aí escolhi mais uns 2 em cada quarto. E eles começaram a gritar, 5 horas da manhã. Ah, sumiu, sumiu. Alguns ligaram para os pais, pai, o senhor também ficou. Uns saíram desesperados, irmãos, na rua, assim, ó, gritando. Tinha uma moça que ela ajoelhou no chão, porque a irmã dela tinha sido arrebatada, e ela, eu fiquei, meu Deus, minha irmã foi, eu fiquei. Mas sabe que, logo eu tive que sair, porque o povo estava desesperado já, e aí apareci junto com os irmãos, e nós ministramos a primeira palavra ali do retiro, 5 horas da manhã, foi um mover, irmãos, um mover. Mas sabe que, para alguns, eles vão olhar para isso e ainda vão reclamar. Alguém ainda falou, para que isso tudo? Para que acordar de madrugada? Vai dormir! Porque está cansado. E eu não estou falando isso aqui, irmãos, só para jovens, não. Eu estou vendo que tem alguns adultos aqui radicais livres, amém, irmãos? Você foi chamado para viver a sua vida intensamente. Todos os seus dias são para o Senhor. Não importa a sua idade, não tem folga. Pastor Antônio falou para mim um dia que tinha uns jovens querendo sair da rede de jovens e ir para a rede dele, né? E ele falou para mim, uai, Leandro, está parecendo que minha rede é cemitério agora, de jovens, é isso? Eu ri demais dessa versão que ele colocou, né, para esses irmãos. Porque de fato é isso.
Não é porque você envelheceu, teve filhos, casou, que agora você tem que pisar no freio. Não, irmãos, nós fomos chamados para viver uma crescente, dia após dia. Deus vai te levar a lugares ainda maiores. Uma unção nova, uma unção ainda maior, mais poder, mais glória, mais unção, mais, energia. Mas basta você ser apaixonado. Alguém apaixonado, irmãos, ele é espontâneo, ele é simples, ele não tem preconceitos, ele está disposto a começar quantas vezes for necessário. E nós fomos chamados para isso. Uma criança apaixonada, ela não vê preço, ela não vê horário, ela não vê ressalvas. Eu estou vivendo um segundo amor da minha vida agora. O primeiro foi com a minha esposa. Conheci a minha esposa com 8 anos de idade. 8 mesmo? 7 anos. Ela lembra, eu não lembro muito não. E ela foi o primeiro amor da minha vida. Mas eu estou vivendo o segundo agora, que é com a minha filha. Essa menina é apaixonada em mim, mas tá uma paixão, sabe? Daquelas assim, que eu saio para trabalhar e ela começa a chorar com saudade do pai. E eu chego, não importa a situação, ela pula nos meus braços, ela gruda na minha perna, e eu vou andando e arrastando ela, e ela não solta, e ela fica, e ela quer o papai, é o papai, é o papai, é o papai, porque ela entendeu o lugar dela. Sabe, irmão, se você entendesse o seu lugar na casa de Deus, com certeza você seria mais espontâneo, mais simples, mais livre. E sabe o que é a consequência disso? Mais salvação de gente. Quanto mais nós entendermos, irmãos, o quanto nós precisamos ser apaixonados pelo Senhor, mais Ele vai te usar. Quanto mais paixão, mais desespero há no seu coração, mais instrumento nas mãos dEle você será. Nós nascemos para ser, irmãos, essa ferramenta. Eu creio que nós somos a última geração. E Deus, Ele tem despertado cada um de nós, irmãos, para vivermos essa intensidade. Sabe que Jesus, Ele começou o seu ministério num casamento. Poderia começar em qualquer lugar, mas Ele escolheu um casamento. Poderia ter qualquer outro milagre. Se fôssemos nós, que tivesse esse poder, onde você ia começar o seu ministério? Talvez num hospital do câncer, curando muitas pessoas. Mas sabe de algo? Jesus começou transformando água em vinho. E sabe que há um cálculo sobre isso. Sabe quantas garrafas de vinho foram produzidas naquele dia? Essas garrafas hoje tradicionais, 960 garrafas. Foi muito vinho, irmãos. Para ser mais exato, 700 litros de vinho. Jesus transformou muita água em vinho. Isso tem uma mensagem aqui por trás. Eu acredito em algo, sabe de algo? Jesus, Ele não queria que a festa acabasse. E sabe algo que eu senti hoje, profético para o Garavela, irmãos? É que nós precisamos festejar ainda mais, amém? Nós precisamos celebrar as conquistas. Sabe uma coisa que nós temos perseguido e nós vamos conseguir nesse mês agora, como jovens, amém? Nós vamos bater o culto dos 1000. Eu estou sentindo que vai ser esse mês, aleluia. E nós temos que fazer festa, eu estou falando sério. Olha, nós batemos 970, 980, eu creio, esse mês agora, no próximo final de semana talvez, porque hoje é feriado, algumas pessoas viajaram, nós vamos bater as 1000 pessoas. Mas a gente precisa aprender, irmãos, a festejar, a se alegrar. Alguns vão falar de você, está passando vergonha, falam mesmo, mas esquece as críticas, deixa para lá os emburrados, mas que você possa desfrutar, irmãos, dessa alegria do Senhor. É uma simples decisão que você tem que tomar. O vinho, ele fala dessa alegria. Uma pessoa que bebe o vinho, ela fica rosada, ela fica alegre, ela fica mais energizada. Mas sabe de algo? A Bíblia ela fala que não se coloca o vinho novo sobre o odre velho. O que é isso? O odre velho representa a religião, a máquina de fazer célula, o profissional dos encontros. Já preguei essa palavra tantas vezes, eu já sei ela de cor. E aí você faz aquela coisa rotineira, sem depender do Espírito. Irmãos, nós precisamos tanto nos livrar da religião. Precisamos tanto ser apaixonados. Sabe,
quando Jesus transformou ali, Ele pediu para pegar 6 talhas cerimoniais. O número 6 aponta para o homem, é o número do homem. Jesus, Ele queria tratar com o homem, mas 6 talhas cerimoniais, essa palavra cerimônia, fala de algo religioso. E sabe, eu posso te dizer, sabe por que o Garavelo tem crescido e nós vamos crescer ainda mais, porque vamos crescer nessa revelação? Sabe por quê? Porque a cada dia nós temos sido mais libertos da cerimônia, da religião. Onde você já viu isso? Um pastor de governo subir 2 jovenzinhos, abraçar, começar a chorar com eles em cima do culto. Isso não é coisa de igreja, alguns vão dizer. Mas isso é coisa de gente apaixonada. Isso é coisa de gente que é guiada pelo Espírito, que quer ver o mover de Deus de alguma forma e é livre, e ele pula, ele se alegra, ele chora, ele faz o que for necessário, mas ele quer desfrutar do mover de Deus. Sabe, irmãos, nós fomos chamados para isso. Jesus, Ele é tão maravilhoso que Ele esperou que o vinho natural daquela festa todo acabasse, para só depois Ele vir com o vinho dele, o vinho espiritual, sobrenatural. Ele estava dizendo algo. O seu casamento, às vezes ele te dá alegria, mas sabe que essa alegria uma hora ou outra vai acabar. O dinheiro pode até te dar alegria, mas também vai passar. Mas aqueles que dependem do vinho do Espírito, o vinho sobrenatural, não importa, irmãos. Sabe que a Bíblia, ela não conta o final dessa história. Você pode ir lá ler. Não conta. Será que eles se embebedaram? Será como foi o final dessa história? Não fala. Eu creio que aqui havia uma mensagem também. Sabe qual? Que a festa não acabou. Jesus está falando para nós em outras palavras: eu quero continuar essa festa. Eu quero continuar essa alegria. Eu quero que vocês desfrutem dessa alegria. E isso, irmãos, é uma decisão. Você precisa decidir hoje ser essa pessoa feliz. A beleza da graça é a alegria. É um estágio. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Tem um motivo, irmãos, para estar aqui os 3. Primeiro, você precisa depender da justiça de Deus. Não tem como, não tem outro caminho. Ou você entende que Ele perdoou todos os seus pecados, que Ele já te justificou, ou você nunca vai alcançar o próximo nível. Mas uma vez que você entende isso, você vai para o nível 2, que é a paz. A paz toma o seu coração, todo medo vai embora. Você se torna alguém equilibrado, porque a paz de Cristo tomou o seu coração. Mas o terceiro nível, e o maior deles, é a alegria. Nós fomos chamados para sermos felizes, irmãos. Sabe, nós estamos orando por isso. Esses pensamentos de suicídios no nosso meio têm que sair. Nós não podemos aceitar isso no Garavelo. Não podemos aceitar espírito de divisão. Não podemos aceitar contenda no nosso meio. Nós somos um só povo, irmãos. Pastor A, pastor B, vai tudo passar. Acredite, eu vou passar. Já falei para o pastor me envia. Ele falou, não chegou a hora. Mas mais cedo ou mais tarde eu vou embora. Mas hoje Deus me colocou aqui. E olha para o Espírito, não olha para o homem. Porque às vezes você está perdendo o mover de Deus. Deus, Ele dá uma unção específica para cada posição. Para de ser alguém emburrado com o seu pastor. Ah, não vou com a cara dele, não interessa. Deus levantou ele, irmãos. Seja como uma criança. Seja apaixonado. Viva os seus dias de maneira intensa. Vamos gastar a nossa vida na presença de Deus, irmãos. Jesus está voltando. E eu tenho comigo que a maior disciplina para os crentes, principalmente da videira, sabe qual vai ser naquele dia? Vai ser um arrependimento de não ter se entregado ainda mais. Alguém que é apaixonado
Eu vi esses dias um irmão querendo entregar a célula. E eu fiquei pensando, por que, Deus? Eu fiquei meditando na minha vida. Tem 15 anos que eu lidero. Meu bisavô falava um negócio, uma frase, desde pequenininho ele falava, parecia que era o diabo usando ele. Ele sempre falava isso. É melhor cuidar de 200 boi do que 2 pessoas. Gente, dá trabalho demais. Eu fui no caminho totalmente inverso. Eu fiquei pensando, Deus, eu nunca pensei em entregar a célula. Por quê? Posso te dizer, irmãos, porque essa paixão tem sido alimentada domingo após domingo. Você tem que alimentar, você tem que buscar presença, você tem que fazer algo, vai orar, vai buscar, vai clamar, mas toma uma decisão. Para de ser uma criança emburrada, seja uma criança do reino. Deus tem tanta coisa para fazer através de nós, irmãos. Tem tanto mover para nós. Não é à toa, irmãos, isso aqui. Diziam de Jesus, será que é possível vir alguma coisa boa da Galileia? Galileia já parece com um garavelo, parece ou não parece? Meus irmãos, nós estamos na posição exata. O IBGE, as opiniões públicas, as pesquisas, tudo diz. O Garavela é a região mais pobre. O Garavela é o povo mais necessitado. São os malas da videira. Tudo é isso, irmãos, nós estamos na posição, você não tem ideia. Está todo mundo aí perguntando, será que pode alguma coisa boa sair do Garavelo? É tudo que Deus precisa para fazer o sobrenatural. Não é à toa que Deus está nos levantando, amém, irmãos? Mas eu quero te chamar agora para ficar de pé e tomar posse de tudo isso que Deus tem para nós, amém? Vamos ficar de pé nessa hora. Vamos gastar, irmãos, só mais 2 minutinhos orando. Mas eu quero te convidar a orar como um leão que ruge, que não negocia nada. Nós não vamos negociar nada. Tudo que Deus tem para nós, nós queremos. Eu não vou perder nenhuma vida.